Gente, hoje a minha mãe está aqui. Ela veio dar uma curiada aqui para ver o que está acontecendo. Ela falou, vou lá ver onde minha filha está se metendo, porque ela está boa demais. Amém, gente? Depois não esqueça de falar com ela para ela ver que eu estou no bom lugar, amém? Então, gente, a gente vai dar continuação ao mesmo tema que a gente continuou, que eu falei na última ministração, né? E o tema é muito extenso, só que eu vou finalizar ele hoje. E eu queria que a gente abrisse um parêntese, né, em algumas situações. E o parêntese, olha só, quando a gente fala de vidas, nós estamos falando de um mundo espiritual, amém? Muitas pessoas não têm esse entendimento que a gente está falando de um mundo espiritual, né? E como diz o tema, o tema é você faz parte do grande plano do amor de Deus, parte 2, amém? E vamos repassar rapidinho o que eu falei na parte 1, né? A primeira forma da gente alcançar as pessoas é com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso caráter, com as nossas atitudes. Amém? É a primeira forma. Número 1, nós temos que mostrar Jesus para as pessoas. As pessoas têm que olhar para a gente, identificar Jesus na nossa vida. Amém? O ponto número 2, que nós precisamos ser Cristo para as pessoas. A gente precisa levar Cristo até as pessoas. Como nós levamos? Cristo está em nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então, aonde a gente vai, Jesus vai. Quando a gente abre a boca, Jesus abre a boca. Quando a gente ora, Jesus ora. Então, nós precisamos levar Jesus até as pessoas. Se a gente não for até as pessoas, Jesus não tem como chegar. Por quê? Porque Ele precisa da nossa cooperação aqui nessa terra. Socorro, mas Jesus, Ele não é soberano? Ele não pode fazer qualquer coisa? Pode. Mas aí Ele ia voltar na palavra dele, que Ele fala que nós somos cooperadores dele nessa terra. Então, se Ele não contar conosco, Ele vai estar negando a sua própria palavra. Então, nós somos cooperadores de Deus nessa terra. Amém? Então, muitas vezes a gente vai até as pessoas, familiares, amigos, e a gente vê uma resistência muito forte daquela pessoa receber Jesus e até mesmo de vir à igreja. E a gente tem muito isso dentro de casa, os amigos próximos. Só que a gente não entende, muitas pessoas não entendem, que há um mundo espiritual por trás disso. Há uma força espiritual. Força espiritual a qual não permite que aquela pessoa consiga chegar. Por isso que Deus fala, ide. Por isso que quando Jesus foi, Ele falou, ide. Ele mandou a gente ir até as pessoas, porque Ele sabia que teriam pessoas que não iriam conseguir chegar sozinhos. Amém? E como a minha mãe veio, irei falar da vidinha dela. Então, eu vou contar algo que eu presenciei dentro da minha casa, né? Algo espiritual, para vocês entenderem as forças espirituais. Quem acredita que existe o inferno? Existe? Existe o céu e o inferno, gente. Então, existe Deus e o diabo. Então, tem pessoas que pensam que é brincadeira, e não é. E quando a gente, há muitos anos atrás, minha mãe tem quase 40 anos de convertida, uma mulher de fé, viu? Nunca se desviou, sempre orou por nós lá em casa. Ela foi a primeira que foi, e graças a Deus por ela, pelas orações dela, eu conheci Jesus. E quando ela foi para a igreja, não foi tão fácil ela chegar até Jesus. A gente era do Espiritismo, a gente era da Umbanda, e lá a gente era ameaçados, né? A gente era ameaçado pelos espíritos. Então a gente tinha que fazer exatamente tudo aquilo como eles queriam. E existe feitiço, existe macumba, sabe? Existe, gente. Ah, mas acontece? Pra gente não, porque a gente é nascido de Deus. Amém? Nada pega na gente. Mas para quem não é nascido de Deus, que não conhece Jesus, pega. Porque é a fé na coisa errada. Acontece aquilo que você tem fé. Se você tem fé no que é errado, vai acontecer. Se você tem fé no negativo, vai acontecer. E eu lembro que minha mãe ficou muito doente. E ela não comia.
Ela não dormia, ela tinha medo de dormir. E uma certa noite, tô arrumando aqui, gente. Uma certa noite, a minha irmã estava dormindo e apareceu um sapo lá no quarto. E esse sapo estava com a boca costurada. Gente, às vezes as pessoas pensam que é brincadeira, né? Só que como que a minha mãe estava? Ela não conseguia comer. Não conseguia comer. Ela estava muito magra, amarela. E ela não conseguia se alimentar. Então, automaticamente, vocês entendem o que eu estou falando? O sapo estava com a boca costurada. E minha mãe ia morrer. Ela ia morrer, ela é testemunha, ela está aqui. Ela ia morrer, porque ela já estava muito debilitada. E tinha um compadre dela, que era da igreja. E toda vez ele ia lá, pedia para orar e ela nunca aceitava. Ela até me falou isso hoje, que não aceitava a oração. Porque a gente era do espiritismo, então a gente não aceitava. Então ela não aceitava essa oração. Só que nesse dia, esse compadre, ele foi até a minha mãe. E ela estava quase morrendo. Eu tenho certeza que se naquele dia ela não tivesse aceitado Jesus e recebido aquela oração, provavelmente ela não estaria aqui. É onde eu quero entrar. Você está entendendo o quanto é importante a gente insistir com as pessoas? Sabe, esse compadre dela não foi só uma vez nem duas vezes. Foi várias vezes até ela. E nesse dia ele orou nela. Ela aceitou essa oração. E ela teve vômitos. E a minha irmã pôde ver que saiu cabelo. Olha como que sai cabelo de dentro de uma pessoa. Vocês entendem que é algo espiritual? É algo totalmente espiritual. Então nós precisamos entender que quando a gente está evangelizando vidas, há um mundo espiritual lutando para que aquelas vidas não recebam Jesus. E eles fazem o que for possível e impossível para aquelas pessoas não chegarem até Jesus. Por isso que eu falo, a gente não tem que desistir das pessoas. Eu não aguento mais chamar fulano, não aguento mais orar para fulano falar. Gente, não é só isso. Tem situações que nós precisamos tomar atitudes. Não desista, sabe? Graças a Deus por esse compadre que foi lá, orou, ela aceitou Jesus. E a partir desse momento, ela aceitou Jesus, começou a ir para a igreja e está até hoje. Amém? E através da vida da minha mãe, nós estamos aqui porque ela orou, ela confessou a palavra e ela creu e nós estamos aqui. E eu quero ler lá em Efésios 6:12, na Almeida, século 21. Vamos lá. Já está aí? Vamos lá. Pois não é contra pessoas de carne e de sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, poderios e contra os príncipes deste mundo, de trevas contra os exércitos espirituais da maldade das regiões celestiais. Então, existe uma classe de demônios. Essa classe vai cuidando, quanto mais poderoso, vai cuidando do que é mais alto. Do governo, dos países, e vai baixando. Aí chega aqui nessa última parte, que é contra os exércitos espirituais. Os exércitos espirituais são os demônios. São os espíritos que realmente atuam na vida das pessoas. Para quê? Para impedir delas chegarem até Jesus. E você sabia que eles fazem reuniões? Eles são super organizados? Organizados. Eles se organizam, eles planejam, eles estudam eu e você. Eles sabem as nossas fraquezas. Eles sabem aonde é mais fácil de derrubar, de fazer você pecar, de fazer você errar. Porque ele fica observando, ele fica ali, ó. Ele olha, ele fica ali, ó, o tempo todo, de redor. Calma aí. Olha só, qualquer coisinha que ela percebeu que alguém falou dela, já ficou magoada. Então, calma aí, então eu já vou, aí vai lá, arruma uma cilada. Eu percebi que quando uma pessoa não fala com ela, ela fica chateada. Então calma aí, eu vou fazer a pessoa não ver ela, para ela ficar chateada. E é assim, gente, são os dardos inflamados do diabo. E nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Sabe, a gente precisa orar pelas pessoas.
Nós precisamos orar pelas pessoas que a gente está evangelizando, pelas pessoas que a gente está levando a palavra. Nós precisamos ter um propósito ali, firme mesmo. Olha, às vezes a gente convida, às vezes, para o GC, às vezes eu convido 20 pessoas, para ir 10, para ir 8, para ir 7, porque as pessoas começam a desmarcar do nada, né? Assim, na hora de vir, socorro, meu marido não conseguiu chegar. Não tem quem fique com meu filho. Aconteceu um imprevisto. Fulano está doente. Gente, tudo isso é espiritual. É espiritual. Nós precisamos orar. Nós precisamos não somente convidar, ir até a pessoa, levar a palavra, mas precisamos também orar pelas pessoas. Por aquelas pessoas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Nós precisamos orar, repreender o diabo, paralisar ele, usar a autoridade que nós temos. Em nome de Jesus, eu paraliso você na vida de fulano. Você não vai tocar na vida dele, você não vai impedir dele chegar, você não vai impedir dele ouvir a palavra, você não vai impedir dele entender a palavra. Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja e não entendem a palavra. Olha só, no último TPM, teve um caso bem específico. Tinha uma jovem lá que a gente convidou, e na hora do apelo ela chorava muito, e ela não conseguia sair do lugar, e eu percebi de longe. Eu sabia que ela precisava confessar, ela precisava. E eu cheguei até ela e falei: você quer confessar? Ela: eu quero, mas eu não consigo. Eu não consigo. Por que você não consegue? Ela: não, eu não consigo sair daqui. Eu disse: não, mas eu vou te ajudar. Ela: não, mas eu não posso. Mas você quer? Ela: eu quero, mas eu não posso. Por que você não pode? Você está entendendo? Aí eu fui e disse: não, você pode sim, se você quer, você pode. E você vai conseguir falar. E juntamente com ela, confessei, oramos juntas, e ela conseguiu falar. E ela entrou pesada, chegou muito carregada, e ela saiu outra pessoa, uma nova mulher. Amém? Então, nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual, nós precisamos estar atentos. Tudo que está acontecendo, a gente tem que ser mais esperto do que o diabo. Amém? A gente precisa ser mais esperto do que ele, porque vidas estão indo para o inferno. Vidas estão indo, porque muitas vezes a gente não está se atentando a esses detalhes. Acontece uma coisinha e você desiste da pessoa. Não vou mais, estou nem aí, deixa ele se virar agora. Não é assim, não é dessa forma. Eu sou insistente. Minha mãe que sabe, às vezes até falava: tu vai insistir de novo com fulano? Vou insistir. Se ela quiser, eu vou. Mas, meu Deus, de novo, a fulano aprontou de novo, fez de novo falar, e tu vai... Vou. E toda vez que vier, eu estou ali preparada. Eu nunca vou... Jesus não desistiu de mim? Ele não desistiu de você? Por que nós vamos desistir das pessoas? Amém? Não desista do seu familiar. Por mais que você olhe e fale: fulano não tem jeito. Tem jeito. Fulano tem jeito sim. Para Jesus tudo tem jeito. Amém? Se você crer, se você perseverar, tem jeito. Se você der um bom testemunho, se você fizer a sua parte, tem jeito sim. Amém? Vamos lá. Eu vou falar sobre 3 motivos para a gente se manter, né, nessa pegada, em cumprir o plano de Deus nessa terra, que é alcançar vidas. Tem vários motivos, só que eu separei 3 para a gente conversar um pouco sobre esses motivos. E um deles a gente não pode desistir e parar de fazer, porque Jesus nunca desistiu, e Ele sempre fez. Ele é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Amém? Ele precisava sair lá do céu para vir para a terra como homem, gente? Não, Ele não precisava. Mas Ele decidiu vir salvar eu e você. Amém? Ele decidiu. Ele que decidiu. E lá em 1 Timóteo 1,15, na revista atualizada, fala assim, ó: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Cristo veio com essa missão. A missão de Cristo foi salvar vidas. Não foi outra, gente. Não foi outra. Se você falar não é outra, você me diga. Não foi outra. A missão de Cristo nessa terra foi para salvar vidas, para salvar a minha vida e salvar a sua vida, a qual nós éramos piores. Está dizendo aqui, né? Às vezes a gente critica tanto as pessoas, a gente tem pouca paciência com as pessoas, mas a gente não volta no passado, né? Para ver como que as pessoas tiveram paciência com a gente, né?
Pessoas que tiveram paciência, pessoas que nunca desistiram de orar, pessoas que nunca desanimaram, né? E às vezes a gente fica ali sem paciência com a pessoa, tenta pouco, desiste rapidamente. Mas Jesus, Ele nunca desistiu de mim e de você, Ele nunca vai desistir. Ele não desiste de ninguém. Pode ser a pior pessoa, eu sempre vou falar isso. Ele nunca vai desistir de ninguém, de nenhuma pessoa. Porque Ele ama tanto a mim como aquela pessoa da mesma forma. E da mesma forma que eu falei da outra vez, eu vou falar. A única diferença de mim, uma mulher da vida lá fora, é que eu tenho o Espírito Santo. É só isso, gente. É o Espírito Santo que está em nós, que nos faz diferente das pessoas lá de fora. Não tem nada mais. Não é porque Socorro é pretinha, coloridinha. Que é a maquiagem, gente. Entendeu? Não é sobre isso. Você está entendendo? Não é sobre isso. Então, Ele ama da mesma forma. Da mesma forma. Não tem diferença. A diferença nossa, às vezes, a Ana Cláudia contou numa aula que um pastor, né, foi entrar no elevador. Aí disse que tinha um rapaz bêbado, um senhor bêbado. Aí disse que ele ficou lá, eu não vou entrar nesse elevador. Rapaz bêbado, meu Deus, será que ele não tem vergonha de andar bêbado desse jeito, se arrastando no chão, não sei o quê? Aí disse que o Espírito Santo falou isso que eu falei agora. Sabe qual é a diferença dele para você? O Espírito Santo. Se eu sair de você, você pode ficar pior do que ele. Gente, é isso. A nossa diferença das pessoas lá fora é o Espírito Santo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? Não fique se gabando, se achando. Não, é sobre Ele. É sobre Ele que está na sua vida. É Ele que fez tudo por você. Foi Ele que pagou o preço. A gente não precisou fazer nada. Já está tudo pago. Amém? Essa salvação que nós temos é pela graça. Foi Ele que pagou. Não é porque a gente merecia. É porque Ele decidiu. Amém? Eu quero ler lá em Lucas 2, na NVI. Esse texto é bem legal. Fala assim, ó. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebeu pecadores e come com eles. Olha só, Jesus era criticado porque comia com pecadores. Gente, mas o que ele veio fazer aqui na terra? Não foi salvar os pecadores? Como que ele ia alcançar os pecadores se ele não se aproximasse dos pecadores? Não tem como. Não tem como você alcançar uma pessoa se você não quer chegar perto da pessoa. Eu não estou falando para você se envolver com a pessoa, para você fazer o que a pessoa faz. É você que tem que atrair a pessoa para o seu lado. Não é você, então tá bom, então Socorro, eu vou ganhar todo mundo lá no meu trabalho, só que eles vão para o bar, eles vão para a boate, então eu vou junto para conquistar eles. Por favor, né, gente? Não é isso. Não é isso. Entendeu? Não confunda as coisas. Não é isso. Você precisa trazer essas pessoas para o seu lado. Nós somos imãs, como Rafa diz, nós somos imãs de vidas. As pessoas precisam querer estar perto de você. As pessoas precisam olhar para você e falar, nossa, eu quero ser amiga da Thaís ali, eu quero ficar perto dela. Né? Por isso tá aí, né, Kelly? Então as pessoas precisam desejar estar perto da gente. Elas precisam olhar e falar assim, nossa, fulano é diferente. O que tem nela que é diferente? Eu quero aquilo ali que é diferente. Porque vocês verem que as pessoas, às vezes, não dão muita atenção para o que a gente fala, né? Mas quando precisa, ô Socorro, ora por mim. Ô fulano, vem orar aqui por mim, me ajuda aqui, me dá uma palavra. Por quê? Porque a gente é uma referência para essas pessoas. E eu estava até falando para a Nath esses dias. Tem algumas pessoas que eu convivo que falam, Socorro, eu não gosto de crente. Eu nunca quero ser crente, na lei de crente. Né? Lei de crente que fala. Mas se um dia eu for ser crente, eu quero ir para a sua igreja, eu quero ser como você. Gente, toda a honra e toda a glória a Deus. Amém, porque é para isso que nós estamos nessa terra mesmo. É para as pessoas olharem e falar, eu tenho uma referência nessa terra. Eu tenho uma pessoa, eu não gosto dessa igreja não gosto de crente não. Mas se um dia eu decidir ir, eu já sei para onde eu vou. Porque eu conheço uma pessoa que é de lá e ela é diferente. E é assim que as pessoas têm que olhar para a gente. Amém? A palavra cristão quer dizer parecido com Deus. Quem é cristão aqui? Então nós somos parecidos com Deus. Então a gente faz o que Ele faz. A gente ama o que Ele? E o que Ele ama? Vidas. Quando Jesus voltar, eu já falei isso, vou falar de novo. Vou repetir toda vez que eu estiver aqui. Ele não vai pedir conta para você daquilo que você conquistou nessa terra.
Ah, quantas casas você teve, supor, quantos carros, quantos milhões é na sua conta. Não que isso não seja importante, porque a gente veio promover o reino nessa terra. Porque Ele trouxe uma vida com abundância para mim e para você. Ele não quer a gente mendigando, não quer a gente passando necessidade. Ele quer a gente comendo e bebendo o melhor dessa terra. Mas o tesouro de Deus são vidas, são pessoas. É isso que Ele vai vir buscar. Ele não vai vir buscar carro, não é isso. É pessoas, são vidas. E nós vamos prestar conta no grande tribunal de Cristo. Um dia, socorro, e aí? Você alcançou as vidas? Você falou com fulano, você levou a palavra para fulano, seu vizinho, o seu amigo, e aí? E vai chegar um dia. E nós vamos prestar conta disso diante dele. Amém? Então a nossa missão é a mesma missão de Cristo, amém? Ganhar vidas. Ah, e é minha vida agora, vai parar tudo agora com esse negócio de evangelismo? Não, gente, não vai parar, continua normal. Trabalhe, cuide da sua família, cuide mais, também priorize aquilo que é importante para Deus. Amém? Vamos lá. Eu quero ler um texto também, Lucas 14, 23. Não lembro a versão. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Vocês entenderam isso, gente? Ele não está falando para você ir lá e falar, ele está falando força. Por quê? Porque ele sabia que teria pessoas que seria por muita insistência. Força a entrar na minha casa para que se encha. Então nós precisamos ser insistentes, perseverantes. A gente precisa ter essa perseverança dentro da gente, com vidas. Amém? A gente precisa deixar de olhar um pouquinho para a gente, né? Porque isso é egoísmo, gente. Ah, tá tudo bem comigo, a minha família já está bem, tá todo mundo na igreja, tem o meu trabalho, tá tudo bem. É egoísmo você olhar para uma pessoa que ainda não é salva e você não falar de Jesus para ela, você não ajudar aquela pessoa. Ah, Socorro, é só falando? Não. Você pode levar Jesus para as pessoas de várias formas. Com amor, com um abraço, com algo que ela está precisando. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa está orando a Deus pedindo algo e só Ele e Deus sabe. De repente você chega com aquele algo que aquela pessoa precisa. Qual a primeira coisa que ela vai falar? Meu Deus, obrigada, Deus, obrigada. Ela vai glorificar a Deus por causa da sua vida. E ela vai ver Deus, ela vai ver que Deus ouviu e respondeu a oração dela. A partir daquele momento, ela vai começar a confiar em Deus. Amém? Então nós precisamos ser essas pessoas. Precisamos ser essas pessoas. Resposta de orações. Amém? Eu vou ler aqui esse livro aqui, gente, Conquistando Almas, que eu falei para vocês, muito, muito bom. Muito bom. A página 44. Eu vou ler algo aqui para vocês, rapidamente. Vamos lá. Fala assim, ó. O Instituto Bíblico MOD, acho que é isso, em inglês, gente, não estou ainda aprendendo português. Amém? Calcula, presta atenção, que menos de 5% dos cristãos levam uma alma para Cristo. O que o Instituto está falando? Que menos de 5%. Gente, é muito pouco. 5%, olha só, levam para Cristo. Entretanto, cerca de 10% do público britânico, frequenta alguma igreja durante algum período da sua vida. Isso quer dizer que Deus recebe mais cooperação dos pecadores do que dos cristãos. Algumas pessoas perdidas irão à casa de Deus sozinhas, né? Porque 10% vai sozinho. E 5% os crentes levam. Então, o pecador está mais obediente que os crentes. Gente, não é verdade? 5% não é menos que 10%? Então, é isso. Então, os crentes estão desobedecendo mais ainda. Ainda fala aqui, ó. Fala bem assim, ó. Algumas pessoas perdidas irão à casa de Deus, mas uma porcentagem muito menor de cristãos irão levar um pecador. Os perdidos provaram ser mais cooperadores do que os salvos.
Todavia, de quem Jesus espera mais? Ele nunca disse: ide vós, pecadores, à minha casa, e sede salvos, para que não morras. Mas ele disse: ide vós, cristão, por todo o mundo e pregai o evangelho. Uma lapada na nossa cara, gente. Porque 5% de uma igreja salva vidas, os bichinhos, 10% vêm sozinhos, pela misericórdia, entendeu? Então eles estão mais obedientes do que os crentes. E Jesus nunca falou para eles vir só, ele falou para a gente buscar eles. Vamos buscar eles. Essa consciência tem que estar dentro dessa igreja na nossa vida. A gente precisa buscar eles. Eles não, tem pessoas que não vão chegar sozinhos. A porcentagem de pessoas que vão chegar até a igreja é pouquíssima. É pouquíssima. Sozinhos é pouquíssimos. Por quê? Porque existe um mundo espiritual. E são poucos que vão conseguir chegar. Então nós precisamos ir buscar eles. Amém? Então vamos lá. O segundo motivo. Porque a seara é grande, gente. É muito grande a seara. Você está entendendo? É muitos lugares para ser alcançados. Se nós não nos ajudarmos, se a gente não fizer a nossa parte, não vai chegar em todo mundo. E Jesus não vai voltar. Porque está dizendo a palavra dele que enquanto todos não ouvirem a palavra. Então nós precisamos levar a palavra a todos. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? E a primeira igreja, a igreja primitiva, o início da igreja, como o pastor diz, né? Eles entenderam isso com muita rapidez e muita clareza. Porque eles foram testemunha de Cristo, aonde eles iam, né? E lá em Atos 5, 42, na NVI, fala assim, ó: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vocês estão entendendo isso aqui? Então eles iam de casa em casa. Eles iam até as pessoas. Às vezes você fala: isso não existe mais. Existe, gente. Existe. Isso é novo, isso é atual para a gente. Entendeu? Então os apóstolos, naquela época, eles iam de casa em casa. E eles conseguiram evangelizar em 2 anos. Toda a Ásia. Em 2 anos. Eu não sei, assim, em números, né? Depois eu vou chamar um universitário para falar, mas essa parte eu não sei. Mas é muita gente. É como se fosse um país, na verdade, né? Foi todo evangelizado. Entendeu? Então, eles entenderam isso. E hoje, no livro cita que tem uma determinada igreja aqui que entendeu isso também. Eles vão de porta em porta. Gente, todo domingo. Todo sábado. Aí um dia, e a gente sempre rejeitou lá em casa, né? Mesmo sendo crente, né? Porque a gente não rejeitava. Aí um dia meu esposo falou assim: não aguentei não, eu tive que marcar a visita dos irmãos, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? De quem? Eu falei assim: Eduardo, eu não acredito que tu fez isso. Ele, mas todo dia eles passam aqui, eu não estava com vergonha já. Eu disse: Eduardo, pelo amor de Deus, desmarca. Não tem como desmarcar. Gente, na hora certinha eles estavam lá na porta. Eu vai lá atender. Aí na hora que terminou lá, a gente, né? Então vamos marcar a próxima? Aí eu falei: não, a gente já é da igreja e tal. Mas acho que eu posso falar, acho que não tem problema falar o nome. Pronto, pastor. É a testemunha de Jeová. Gente, eles entenderam claramente como é o trabalho. Vocês sabiam que quando eles vão para o salão do reino, eu vou ler no livro, porque aqui fala essa parte bem interessante, página 60. É muito interessante. Eu achei assim, sabe? É fantástico isso aqui. Fala assim: olhe para as testemunhas de Jeová. Eles capturaram um dos segredos mais estratégicos da primeira igreja cristã. Cada convertido precisa ser uma testemunha. Quando se reúne no salão do reino, que é onde eles congregam, né, lá, eu não sei como é que é exatamente, mas fala assim: não é para conquistar convertidos, é uma reunião do que já foram ganhos, para instruírem-se sobre como testificar, aprender mais sobre as suas doutrinas e são treinados a serem testemunha de Cristo. Eles são testemunha de Cristo. Eles vão na sua casa, de casa em casa, batendo todo domingo, todo sábado. Eles não desistem. Gente, eles não desistem. Lá vem eles, eu vejo só o povo correndo e fechando as portas.
Aí o povo não responde, fecha o portão, criança, não fala nada não. Mas, gente, eles são muito insistentes. Mas isso é um ponto muito positivo. Se todas as igrejas entendessem isso, gente, faltava poucas pessoas para... Quantas igrejas nós não temos no mundo? Se todas tivessem entendido isso, não é verdade? Muitas coisas seriam diferentes, não é verdade? E o terceiro motivo é porque nós não temos escolhas. Uai, Socorro, eu não tenho escolha? Não. Você nasceu de novo, Cristo está dentro de você, você não pode negar Ele de ir até as pessoas. Você não pode prender Ele dentro da sua casa. Não, Ele não vai falar de ninguém, não. Ele vai falar. Ele vai falar. Entendeu? Você não pode. Porque a partir do momento que você nasce de novo, você tem um compromisso com Ele. Você tem um compromisso com Ele. Gente, eu não estou aqui trazendo um peso para vocês. Eu não quero que... Não é peso. É uma consciência. É uma consciência do que a gente precisa fazer. Sabe, você tem, como eu já falei aqui, a gente tem várias formas de alcançar vidas. A nossa igreja está crescendo. Pessoas estão chegando. Amém? Mulheres estão chegando no nosso projeto TPM. Pessoas estão vindo, famílias estão vindo do GC. E estão pessoas vindo sozinhas, bichinhos vindo sozinhos. Porque ninguém vai buscar. Tem os que estão vindo sozinhos, glória a Deus, os 10% vai vir sozinho, entendeu? E a gente vai fazer a nossa parte. Não é peso, não é para você ficar, agora eu tenho que fazer isso, eu sou obrigatório. Está falando que é, eu vou ler para vocês aqui, depois você resolve lá com o pai. Tá? Mas a primeira passagem que eu vou ler é Marcos 16:15, na revista atualizada. Fala assim, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né, esse versículo aqui é muito conhecido, sempre eu leio ele. E quando Jesus foi, ele deixou essa ordenança. Ide. Foi a última coisa que ele falou para os discípulos. Então era importante, gente? Muito importante. Porque ele falou, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Ele falou que a gente precisa ir. Né? E ele sabia que era necessário a gente ir. Então ele falou para os discípulos, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Fale de mim para as pessoas. Dê testemunho de mim para as pessoas. Me mostre para as pessoas através da sua vida, através da sua conduta, através das suas atitudes. Seja um referencial para as pessoas. Seja um testemunho vivo para as pessoas. Uma pessoa que chegar para você doente e você poder falar, Ele cura, Ele me curou. Seja uma testemunha. Ele me libertou. Eu tinha demônios, Ele me libertou. Eu era viciado, Ele me libertou. Eu não tinha emprego e Ele me deu um emprego. Você está entendendo, gente? Você poder falar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Falar para as pessoas. Aonde você estiver, você tem a oportunidade de falar para as pessoas. Você vai nos lugares, as pessoas estão reclamando de uma coisa, reclamando de outra. Entre com a palavra, realmente. Mas Deus pode mudar isso. Realmente, eu também passei por isso, mas Deus mudou a minha vida. Um dia eu era perdida e Deus... mas meu esposo, meus filhos estão perdidos. Não, pois é, a minha família também, mas hoje eles estão salvos. Então você é uma testemunha, aonde você vai, falando de Cristo para as pessoas, mostrando Cristo para as pessoas, dando bom testemunho. O seu vizinho puder olhar para você e falar, não, fulano ali é crente mesmo. Teve uma reunião lá de condomínio, gente, falar, viu? Lá no prédio, né? E nesse dia eu não fui, porque tinha culto, né? Era dia de quinta. Tá? Não vou não, porque vai ser um barraco. Toda vez o povo reclamar. Aí minha vizinha foi passar o relatório para mim, né? Olha, Socorro, aquele que diz que é crente. Olha, gente, as pessoas observam. Você pensa que eles não estão olhando, eles estão olhando. Socorro, aquele que diz que é crente, o fulano, ministro, se você vê lá, discriminando as pessoas, diz que é crente, não tem amor pelas pessoas, só quer ser. Você viu o jeito que ele fala? Se você vê o jeito que ele falou comigo. Então, assim, a primeira coisa que falou, diz que é crente. Então, vamos tomar cuidado com isso. Nós somos crentes, nós não dizemos que somos crentes. Nós somos crentes. Não se esconda, não seja um crente, 007? 007 escondido, né? Que ninguém sabe que você é crente. Seja crente e fale, sou crente. Já falei isso, vou falar de novo. Meu chefe falou, Socorro, eu nunca gostei de crente. Todos os crentes que eu trabalhei, todos
Não teve um que não aprontou comigo. Você é a única... Tem 12 anos que eu trabalho com ele, gente. Acho que é 12 ou 13. Mais ou menos isso. Ele falou assim, você é a única crente que eu vi que tem caráter. Falou desse jeito para mim. Gente, isso é muito gratificante. Ah, Socorro, você fica... Não é isso. Não é sobre mim, é sobre Cristo. É sobre o que a gente veio pregar nessa terra. É sobre o que as pessoas precisam entender. Que a gente é diferente. A gente não é como eles. A gente é diferente porque a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Nós temos um guia seguro dentro da gente. Nós temos fruto do Espírito Santo, nós desenvolvemos ele. Amém? Aí, tá. E a última ordenança dele foi essa, né? Que a gente pregasse o Evangelho a toda criatura. E a todas. Não é ao pastor. O pastor decidiu abrir a igreja com a Neide, então eles que enchem. Não é. Você quer ser crente aqui? É a gente. Você não quer ser o crente daqui da igreja? Então é a gente. Tá? Não é sobre título. Tá? Não é título. É o único, igual eu falei ontem, é o único departamento que não... É a única função que não tem departamento. Ganhar almas, entendeu? É para todos. Todos nós temos que fazer esse serviço. Tá bom? E lá em 1 Coríntios 9,16, na nova tradução da linguagem de hoje, aí eu vou ler agora e vocês... Vejam aí, eu quero que vocês olhem aí, viu? Porque eu não estou inventando. Eu não quero depois lá fora falar, ó, Socorro, que conversa é essa? Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha... É o que está falando o que, gente? Obrigação, meu Deus. Pesado, né? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Gente, e agora? Tem saída para nós? Vocês entenderam que nós não temos saída? Nós não temos plano B, gente. É só plano A. Vou ler de novo. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar Cristo. Aí tem pessoa que fica se amostrando. Porque... Não se orgulhe. Você não está fazendo nada demais, bonitinho, bonitona. Tá? Porque eu estou evangelizando, porque eu fui para a rua lá com um grupo de evangelismo. Não fique orgulhoso. Não fique se achando não, viu, meu filho? Está falando aqui que nós somos obrigados. Está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra. Anunciar o Evangelho, afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então a gente não tem plano B. Nós precisamos cumprir aquilo. Nós precisamos entender isso com amor, ter amor pelas pessoas. Sabe, gente, eu não consigo entender um cristão que diz que não tem amor pelas pessoas. Se você está aqui hoje, é um cristão, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você não ama seu irmão, não é agora não. Não é um apelo ainda não. Irmão, se você não ama, se você não se você não ama o seu irmão, tem algo de errado. Você precisa rever algumas coisas. Se você passa por uma pessoa que está no meio da rua, jogada, e você não faz uma oração por aquela pessoa, dentro do carro, dentro do ônibus, fala, Senhor, guarda aquela pessoa, proteja, livre de todo mal. Irmãos, tem algo de errado. Se você vê um vizinho passando por algo, e você pode ajudar, e você não estende a mão, tem algo de errado. Se uma pessoa chega para você, e conta algo para você, se ela está contando algo para você, não é por acaso. Não ache que uma pessoa chega para você e fala assim, porque eu estou com insônia, eu não estou conseguindo dormir, eu estou tomando remédio para dormir. Gente, não é por acaso. Você pode fazer algo por aquela pessoa. Não é por acaso que essa pessoa está chegando até você. Não pense isso, é por acaso. Aí você ouve tudo, a pessoa se levanta, vai embora, você não falou nada. Gente, é grave. É muito grave. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver para aquela pessoa, né?
igual a gente estava evangelizando, o rapaz falou assim, eu estou com muita fome. Não adianta também eu ir orar para uma pessoa que está com fome, falar de Jesus, e eu não matar a fome daquela pessoa. O que resolveu? A oração tirou a fome dele, gente? Vamos ser sinceros. Se a oração resolve tudo. A fome, tem coisas que são naturais, gente, que é normal do corpo. Então, se você vai conversar com a pessoa está passando necessidade, primeira coisa que para ela te ouvir, se você pode ajudar aquela pessoa, sane a fome daquela pessoa. Depois você fala. Porque o primeiro ponto, quando ela vê você suprindo a necessidade dela, ela já vai, só pode ser Deus. E depois o coração dela vai estar o quê? Sensível para ouvir aquilo que você vai falar para ela. Amém? Então a gente tem que estar sensível. A gente tem que ter sabedoria. É como quando a gente vai para a rua evangelizar, nós precisamos ter sabedoria para alcançar aquela pessoa. Você está ali ouvindo aquela pessoa e orando por Deus, Senhor, o que essa pessoa precisa? O Senhor sabe o que ela precisa. O que ela precisa ouvir? Sabe, às vezes uma pessoa precisa ouvir só uma palavra para destravar. Quando eu fui realmente para Cristo, eu lembro que um rapaz me abordou lá no centro da Tabatinga, me falou uma palavra, algo que me destravou por dentro, na hora. E eu falei, eu vou tomar essa decisão hoje. Então não pense que quando você falar não fez efeito naquela pessoa. Não fique querendo tomar o lugar de Deus e do Espírito Santo. Nós não somos Deus. Quem faz é Ele. Não fique olhando com os olhos naturais. A semente está sendo lançada da palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não volta vazia. Amém? Não volta vazia. Então, essa era a minha mensagem de hoje, para que a gente tenha essa consciência. Vai ter mais, viu, gente? Vai ter parte 3, 4, 5. Depende do pastor. Quando tiver oportunidade, eu vou estar falando aqui. Vou seguir. E pode, é para vir, não é para não vir, não. Não, vou falar de novo. Ai, meu Deus. Não, é para vir, que vai ter algo novo, gente. Amém? Sejam obedientes.